Pensávamos que esse dia demoraria muito a chegar, mas olha, antes, cedo ou tarde do que nunca, cedo ou tarde, Rodolfo? Amigo, cedo e tarde no meu coração, sabe por quê? Porque a produção sempre sorri de ponta a ponta com a boca quando eu falo de futebol de botão aqui nesse estúdio. Se vamos falar de remo, eu falo de futebol de botão. Se vamos falar de basquete, eu falo de futebol de botão. Vamos falar de futebol, eu falo de futebol de botão. Sabe por quê? Porque eu sabia que esse dia ia chegar, Ronaldo Gillet. Hoje é dia de futebol de botão no Rede Esporte. Uma salva de palmas, meus amigos. Agora ele tá feliz. Não, tô feliz. Não, eu tô feliz em todos, mas hoje, sinceramente falando, quero apresentar nossos convidados. Faça as honras. Grandes amigos, grandes jogadores e grandes dirigentes, vamos dizer assim, né, das ligas que representam hoje o futebol de botão no nosso estado. Muita honra apresento Márcio Nóbrega, da Liga Botão Pai d'Égua, e Charles Usmori, do Caverna Futebol de Botão. Mais uma vez, uma salva de palmas para essa rapaziada que está aí para falar do futebol. Rapaziada, obrigado por estar aqui. Obrigado de todo a vocês coração. pela oportunidade. Estou muito feliz de verdade. Prazer é todo meu, tá numa mesa para a gente falar do que a gente gosta. Tem coisa melhor do que falar do que a gente gosta? Não tem. Não tem. Não tem. Quando você senta, então, para trocar essa ideia, É outro nível, né? é outro nível. E como aqui a gente gosta de esporte, e é esporte assim, da quadra passando pelo botão, esportes náuticos, o futebol, enfim. Tem espaço para todo mundo aqui, Rodolfo. Tem espaço para todo mundo. Para vocês entenderem, para quem está em casa assistindo o Rede Esporte, o objetivo desse programa é falar de esporte, de todos os esportes que fazem parte da história do povo paraense, do passado, do presente e do que virá. E hoje é dia de futebol de botão. E começo essa roda de conversa, esse podcast, esse bate-papo com os ilustres presidentes que estão aqui na mesa, perguntando como o futebol de botão começou na vida dos senhores. Ó, futebol de botão, ele aconteceu na minha vida quando eu tinha 9 anos de idade. Fui convidado por um amigo para ir até a casa dele, eu e mais meus 2 irmãos, ele tinha acabado de ganhar 2 times do pai dele, né? Eu lembro-me benzinho, era um Flamengo e o Atlético Mineiro. Gulliver, década de 70. E quando chegamos lá, ele desarrumou a mesa lá da sala de jantar e a gente foi jogar. E o mais interessante foi que a gente apanhou, eu e meus irmãos, a noite inteirinha. Nós não conseguimos ganhar uma partida. Isso me marcou de uma tal maneira que agora, pós-pandemia, né, eu resolvi comprar. Fui para a internet e comprei os 2 times. Tanto o Flamengo quanto o Atlético Mineiro daquela época. E, Ronaldo, deixa eu te falar uma coisa e falar para você que está assistindo. O Márcio é um colecionador, vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Interessante. É um colecionador e assim, entende, se te mostrar aqui, esse aqui é da década tal, esse aqui é da década tal, esse aqui é da década tal. Vamos entrar nesse assunto. Escala os times ainda. Se bobear, Se escala. bobear, escala. Presidente. E contigo, Então, Charles? a minha vida entrou com uns 9, 10 anos, né? Morava aqui com a minha avó. Então, sempre ia pra feira com ela e passava naquela barraquinha, via aquela cartela de futebol de botão, assim, pô, ia lá e guardava o dinheirinho e comprava. Comprei todo, me lembro certinho, eu tinha toda a coleção da Copa União. Todos os times da Copa União. Né? Então, eu chegava do colégio, desarrumava aquela mesa, não sei se você lembra aquela mesa tradicional que tinha uma madeira no meio, você tira ela, aumenta, diminui, fiz o estrelão ali e passava a tarde toda jogando. Aí, quando chamava a galera do prédio, demarcava o chão, jogava no chão mesmo, depois que eu fui pro estrelão. E assim foi. Jogando, guardando, e depois foi crescendo, né? Trabalhando, enfim. E um belo dia, isso tem uns 6 anos atrás aí, quase 5, 6 anos atrás, eu tô sapeando o Insta, descubro o Luciano em São Paulo, o cara fazendo um time de botão, de mica, né? De rock. Eu falei, caramba, bicho, isso aqui existe ainda. Aí, pô, como eu sempre estou trabalhando, viajando em São Paulo, comprei, troquei ideia com ele, conheci o cara e comecei a jogar aqui, eu, meu primo e um cunhado. E isso foi crescendo de novo, tomou uma proporção que eu não imaginaria. Quantos amigos, quantas pessoas têm uma caixinha guardada de futebol de botão em casa? Né? Então, assim, uma hora para outra, o futebol de botão ele ganhou uma proporção em Belém que eu não imaginaria. Eu conheci o Márcio, conheci outros amigos e foi. Hoje tem várias ligas crescendo. E eu sigo jogando com meus amigos às terças, jogo às vezes sozinho em casa.
período da pandemia foi porque eu mais joguei sozinho, não podia sair, né? Botei uma mesa dentro de um quarto e fiquei jogando. Treinando, né? Treinando. Por isso que a mão tá afiada, meu. Difícil jogar com ele hoje. E olha, deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Luciano da Botões Clássicos, porque todo botonista conhece o Luciano. O Luciano é uma referência, né? Ele tem um site, né, que o Brasil inteiro conhece. Hoje tem um bar em São Paulo, Botões Clássicos, e é um cara que sempre alimentou esse esporte. Então ele acaba sendo uma referência para todos nós. Então é justo, Luciano. Tomara que você assista, que você receba esse abraço. E o dia que você vier a Belém, não tome apenas açaí. Venha aqui no Rede Esporte falar um pouquinho de futebol de botão, que a casa está aberta. E é bacana falar do lúdico de tudo isso, né? Porque assim, eu acho que todos nós aqui, mesmo quem pratica ou não há muito tempo e faz dessa prática o seu dia a dia como vocês, eu tenho assim na minha lembrança, indo também na feira, comprando o time da Alemanha, do Miller, né, o time da Alemanha dos anos 90, do início dos anos 90, e recortando as figurinhas e colando o rosto atrás. Então, eu tinha o símbolo da Alemanha aqui na frente do botão e atrás colava o rosto das figurinhas, né, que eu comprava na banca de revista. Então, e assim, tem muito das pessoas que faziam isso, jogavam o botão, jogavam o videogame, mas não conseguiam largar o botão. Porque eu sou da geração que transitou ali do botão para o videogame, mas queria ainda jogar o botão na praça, naquela sacanagem com os amigos ali com o estrelão. Eu chamo de geração 90. Geração 90. É a galera que aqui curtiu ali os anos 90, que foi justamente essa transição aí, realmente. E é interessante que todo mundo tem uma história de botão para contar. Ninguém escapa disso. Galera da década de 80 e 90... 70, 80, 90, todo mundo tem uma história. O botão, ele passou pela vida de todo mundo dessa geração. Eu acho que sabe qual é a grande vantagem, Márcio? Tocaste num ponto interessante. Eu vinha pensando no programa de hoje e eu quis ficar bem livre, né? Não trouxe pauta, não trouxe roteiro. E eu acho que está virando uma característica nossa, né, Ronaldo? De deixar o programa cada vez mais livre. E nesses pensamentos, né, nessas conjecturas ali no carro, vindo para cá, o que tu falaste é uma pura e plena verdade. Agora, por que todo mundo tem uma história com botão? Porque as experiências eram parecidas, né? O fenômeno do futebol de botão na década de final de 80, de 90 ali, aí junta-se aí a revista Placar, que mandava os escudinhos, né? Toda a porta de escola ou feira tinha o cara vendendo a cartela de futebol de botão, vendendo os Gulliver. Então nós bebíamos da mesma fonte, diferente hoje da internet, né? Que te possibilita um mundo de opções, né? Se você for falar de videogame, você tem uma infinidade de jogos de consoles, mas o botão não, era aquela coisa. Era Brionese, era Gulliver. Vai me ajudando aí, Márcio. Tem o cristal. Olha, na década de 80, outro dia num grupo de Facebook de botão, eu fiz a pergunta: qual foi a década do futebol de botão? E é muito interessante observar que quem viveu a década de 70 disse que foi 70, quem viveu a geração de 90 disse que era 90. Quem viveu 80 disse que era 80. 80. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês diante do que eu pesquisei. A década de 80, ela foi a grande década do futebol de botão. Só para vocês terem uma ideia, né, uma empresa que fabricava os futebol de botões, a Gulliver, ela vendeu no ano de 86 mais de 150 mil times de botão. Então, a década de 80, ela foi esse grande boom, a bem da verdade, do futebol de botão. Até músicas surgiram, né, para falar do futebol de botão. Por quê? Porque o futebol de botão ele fez parte. Na década de 80, eu particularmente passei a pesquisar e me interessar, e na década de 90 tinha as principais marcas, era o Canindé, o Gulliver, o Champion, que eram os botões de mica, de tampa, com papel embaixo. Então, esses aí tinha os pena de aço, vinha ali os panelinhas da Estrela, que foi uma transição que a Estrela deixou de fabricar ali no início já da década de 80. Tu tens quase todos, né, Márcio? Eu tenho. Eu tenho um desse, eu comprei no Líder.
Olha aí. Magazana, então, Tigre, aí o Mané. mais interessante é que quando chega a década de 90, eu paro de colecionar, eu paro de jogar. Meu último campeonato foi em 92. E eu parei nisso. Mas acho que todos nós paramos, né, Márcio? É por causa a gente começa Essa mudança essa da mudança, vida, o né? namoro, né? A gente já começa a despertar, Isso, já namoro, e aí a gente acaba tirando esse foco. E o mais interessante é que hoje eu tento catalogar marcas de botão e eu não consigo. E em contato com a turma a nível de Brasil, a gente classificou alguns como botões sem grife. Por quê? Porque eles foram vendidos em saquinhos que não vinham nada. E aí a gente, nesse trabalho de pesquisa, a gente fica imaginando, tentando imaginar o que aconteceu. E aí eu entro nesse tipo de pensamento. Houve um grande boom na década de 80, pequenos empresários viram aquele boom ali e quiseram aproveitar na década de 90. E aí o que foi que eles fizeram? Passaram a fabricar, mas passaram a fabricar de maneira... Nada cuidadosa, justamente. Não com carinho como deveria ter, como era antes. Tanto prova que hoje você reconhece um time muito pelo escudo. Então, esse escudo é da Gulliver, esse escudo é da Canindé. E o que foi que aconteceu? Algumas empresas ali, pessoal que fizeram, eles copiam, não se deram nem o trabalho de criar, eles só fizeram copiar. Então, hoje, você tem que ter um olho clínico e ter um conhecimento para dizer, não, esse daqui não é um escudo da Gulliver. Sim, Olha, contar uma história. Eu recebi tive o prazer de receber o Márcio em casa. Falei, Márcio, deixa eu te mostrar o que eu tenho aqui, né, de botões antigos. O Márcio foi explicando, mano, esse aqui, esse é esse. Nem eu sabia que eu tinha. De repente tem gente que tem tesouros em casa e não tem ideia que não tem ideia. Isso é verdade. Eu vou contar a história de um senhor. Uma vez ele tem 67 anos. Ele fez o contato através do Instagram com a gente, né, da rede social. Aí eu comecei a conversar com ele. Aí passei meu número e começamos a trocar ideia pelo WhatsApp. Ele mora ali atrás, ali perto da Praia de Aguiar. Ele jogava no Clube do Remo, no Celotex. Foi o antigo Celotex, de grandão e tal. Meu pai jogou, meu avô jogou. Ele era tinha uma seleção, o pessoal jogava por seleção. Ele falou, eu jogava pela seleção do Remo, eu fazia parte. Como é o de vocês? Aí eu comecei a conversar, mostrar, mandar foto para ele, como é que era desenvolver. Ele falou, nossa, como mudou, né? Mas eu quero jogar um dia com vocês. Eu falei, a casa está aberta, o senhor pode vir. Então, é como você falou, assim, atravessa a geração. Ele tem 67, imagina, 67, lá tempo ele jogava isso, imagina agora ele chegar e olhar aquilo. Aconteceu uma vez, logo no início, não sei se o Rodolfo estava presente, a gente jogava na garagem de casa. E passou um senhor, e viu através do portão, ele ficou olhando assim, encostou. Quando ele encostou, eu falei, se eu quer entrar, a gente estava jogando, tinham 2 mesas arrumadas, os meninos estavam lá jogando, então a gente... Aí ele falou, não, entra aí. Ele entrou, quando ele olhou, né, aquela futebol, a bolinha rolando, ele lagrimou. Ele falou, nossa, eu não sabia que existia isso, fazia tempo que eu não via isso. Nostalgia bateu forte, né? Forte. Eu falei, fique à boa vontade, entre aqui, jogue com a gente. Aqui a paleta, comecei a ensinar, joga. Ele falou, pô, que bacana. Eu falei, mas eu não sei mais. Eu falei, é igual andar de bicicleta, a gente nunca desaprende. Ele pegou a paleta, começou a brincar com a gente, e eu falei, nossa, que emoção. Eu fiquei emocionado. Essa questão da emoção, ela está muito ligada a uma coisa que outro dia um amigo me perguntou, Márcio, se tu tivesse de simplificar e dizer para ti o que é o futebol de botão em uma palavra, eu diria sem sombra de dúvida, eu disse para ele, eu diria que sem sombra de dúvida, futebol de botão é amizade. Exatamente. Mas por que a amizade? Quando tu fala de futebol de botão, tu lembra que o teu primeiro time que tu ganhou foi do teu pai, foi do teu avô, que tu jogava com aquele teu amigo, que tu jogava com o teu primo. Então, queira ou não queira, te traz a recordação da melhor fase da vida de qualquer homem. Exatamente. Você foi preciso. A melhor fase da vida de qualquer homem é a adolescência, a juventude. E é um momento de inocência ainda, né? Total. De inocência. Total. Onde você vivencia aquilo ali acima de todo o resto. Total. Que o dever de casa, muitas vezes, Total. né, que as responsabilidades, Total. é um momento de mergulhar no que está te envolvendo ali, está te fortalecendo esses laços, né? Com avô, com pai, com esse amigo, que às vezes nem está mais aqui.
O teu avô talvez também não esteja Justo. mais aqui. Ronaldo, se tu me permites, é o meu caso. É. Eu comecei, por exemplo, talvez hoje vocês entendam aqui, não só na produção, mas quem assiste o podcast, essa minha relação com o futebol de botão, que não só resgata a amizade, mas resgata histórias de família que eu vou levar pro meu caixão. Né? Eu já contei muito isso pro Charles, já devo ter contado pro Márcio, que a minha entrada no futebol de botão começa na mesma faixa etária dos 9, 10 anos, e eu sonhei com um time de botão do Botafogo, mesmo eu sendo flamenguista, um time de botão do Botafogo com uma estrela azul. E pedi pro meu avô, que era o meu grande companheiro, ele, meu pai, meus parceirões de vida, e eu disse: vô, o senhor não compra um time de botão para mim, que eu queria aprender a jogar? Não disse que eu tinha sonhado. Eu não disse que eu tinha sonhado. E meu avô me chega com 6 times de botão, sendo que um era do Botafogo com a estrela azul. Inclusive eu postei isso lá no meu Instagram, que você conhece, o @MoralRodolfo. Tá lá a história sendo contada. E aquilo marcou a minha vida de uma forma que desde então eu passei a jogar futebol de botão. Era a minha brincadeira, era comandos em ação e futebol de botão, mas só que muito mais futebol de botão, criando meus campeonatos. E eu nunca imaginei estar hoje numa mesa entrevistando o presidente de liga, como eu já disse pro Charles isso, todas as terças-feiras quando nós jogamos, eu sei que eu, enquanto apresentador, não devo me estender. Mas nesse caso eu peço licença. Por quê? Você deve. Porque, meus amigos, tá autorizado. toda terça-feira hoje é dia. É um prazer. Só hoje. Pra nós, hoje, então. Hoje ele vai aproveitar. Hoje eu vou aproveitar. Toda terça-feira, quando eu olho aquelas 8, 10 mesas postas, os cavaletes montados, as traves prontas, e ali 15, 20 amigos, como bem disse o Márcio, né, resgatando o valor da amizade, querendo jogar, se reunindo numa terça-noite, numa quinta-noite, pai d'égua na segunda-noite, ainda tem esse cuidado de cada liga botar num dia para você poder beber da graça dos outros. E eu olho ali e digo, meu Deus, é tudo que eu sonhei lá atrás. Porque quantas vezes eu joguei sozinho. E aí você pensa que é uma coisa restrita aqui ao Pará. Meu amigo, eu tenho amigos na Liga Houston, nos Estados Unidos, como todos nós conhecemos, Jucão, um abraço. Sim. Temos Cláudio Joel, em Santa Catarina, o Guinter, né? São amigos que nós fizemos, que eu fiz no futebol de botão, pessoas que eu tenho um apreço, uma amizade gigantesca de graça, e eu nunca vi. Mas o futebol de botão consegue unir. Isso, Eu ganhei 2 amigos que estão aqui hoje. Né? Então, olha só, esse cara me ensina a jogar. Esse cara abriu a porta da casa dele aqui para eu jogar. Então, isso não tem preço. Então, não é simplesmente o futebol em si. É muito mais profundo. É como o Márcio colocou, é amizade, é você receber, né? A pessoa, como eu falei, cada um dia jogou hoje, só em chegar, como você falou, olhar as 10 mesas montadas, cara, o cansaço passa, chega lá para montar, já tudo bonitinho, tá tudo ok, vamos lá, vamos brincar, vamos jogar, entendeu? E rola aquela brincadeira, um encarna no outro, aí sai um gol bacana dali, filma dali, vambora. Tem a rivalidade. Tem a rivalidade, né? Então, como o futebol tem a rivalidade, né? Então, tem que ter, faz parte. Eu até hoje tenho o meu primeiro time de botão que eu ganhei quando eu tinha 9 anos do meu pai. O meu primeiro time de botão até hoje me acompanha. A minha coleção, basicamente, ela vem desde a infância. Então, eu costumo dizer que aquilo dali não são botões, são histórias. Verdade. Ali a gente tem muita história para contar. São muitos momentos fantásticos, momentos maravilhosos. Eu lembro-me muito bem que quando chegava sexta-noite, quando chegava sexta-feira, era uma festa. Por quê? Porque parou o colégio, então a gente tem sábado e domingo. Então o primeiro torneio nosso era na sexta-noite. Entrava no sábado, tinha o torneio no sábado de manhã e no sábado à tarde. E no domingo só pela manhã. Então era uma festa na vila lá na Conselheiro. A gente botava os estrelão no chão e a gente esquecia do mundo, como hoje, adulto, a gente esquece do mundo em cima de uma mesa de botão. Hoje eu postei, né, no grupo que a vida ela é mais feliz em cima de uma mesa de botão. O futebol de botão ele é uma terapia fantástica. Você desestressa, você esquece do mundo, você cria um hobby para você maravilhoso que alimenta a tua alma. E você sai, depois de um evento que a gente teve participando agora esse final de semana, espetacular no Caverna, que era à noite, eu ainda estava me deliciando com aqueles momentos maravilhosos que eu vivi ali. Não vê a hora passar, né? Não. Você não pega no celular, Gilê. É isso que eu estava pensando não aqui. pega no celular. Não fica um ali tentando
registrar o gol e não sei o quê, pá, Não, realmente na verdade, a gente já sabe que quem faz o papel geralmente são Quem os tá presidentes. de fora. Tem Quem foto tá de no fora. início e no final. Mas tu não pegas, por exemplo, vou ver meu WhatsApp, quero ver quem tá me Não, ligando. você não consegue. Porque você fica concentrado na mesa, que Desliga. tá jogando. Até porque você precisa estar concentrado. Futebol de botão ele é É um misto, né, Márcio? é Futebol, um, xadrez e bilhar. é um esporte que a concentração, Fundamental. quanto mais concentrada você tiver, a tua probabilidade de ter um êxito é bem maior. Você sabia que é muito engraçado isso agora, a gente já mais maduro. Dois amigos que jogam com a gente, eles levaram isso como tese para a escola, são professores. Um é o Léo. O Leozão, O Léo Leozão. professor de educação física. Aquele abraço, Leozão. Ele levou para a escola, ele falou, Charles, aqui eu levo para a escola o quê? Ensinar coordenação motora, o garoto pegar e começar a pensar para quem ele vai jogar, contar. O outro é o João é professor de física. Então, para você jogar, fazer a jogada, Redação e reação, velocidade, eu trabalho da lei nunca de tinha Newton. parado para pensar nisso. Porque para a gente é brincadeira, uma brincadeira séria. Mas, pô, vamos olhar para o outro lado. Eu fiquei pensando, realmente, eles têm razão. E soma-se a isso, presidente, o resgate de tirar essa molecada hoje da tela, né, das mídias sociais um pouquinho, não que elas não sejam ruins, pelo contrário, se fosse ruim, nós não estaríamos aqui gravando um podcast. Com né? certeza. Mas assim, nos ajuda e muito. Muito, mas o excesso é prejudicial. Então a criança, quando ela tem contato, ela se encanta. Porque o futebol de botão, eu sou suspeito, eu não vou falar. Ele encanta. E hoje, eu acho que hoje, me corrija se eu estiver errado, eu acho que encanta hoje em dia mais, porque você vê um botão produzido com a logomarca do patrocínio X, o nome do Messi, o nome do Cristiano Ronaldo, a camisa atual. Sim. Por exemplo, eu me encanto muito. Eu também. Eu fico enlouquecido quando meus amigos produzem. Falar, esse eu quero comprar de ti. Não, esse eu vou comprar. Porque aí o cara vai lá buscar Vai dizer não pro presidente? É curioso isso, né? Porque a gente vai lembrando das histórias, né? E nessa virada, né, do botão para jogar o Superstar Soccer ali no início dos anos 90, eu lembro que nos pescou também, sim, né? Tinha um colega meu que tinha o time do Brasil com os nomes que só tinham ali naquele time porque não havia os direitos autorais para uso da seleção. Alejo. Então tinha o Alejo no time de botão dele. Entendeu? Então era meio que misturado o negócio. No futebol que a gente jogava no videogame, no Super Nintendo, era um aqui, outro aqui, aí tinha a grade, pá. E essa turma que jogava na locadora se reunia no final da tarde, porque era de graça. Na locadora tu pagava, né? Era R$1, talvez, R$1,50 na época. E no botão não, cada um levava o seu time aqui. Ficava aqueles 15 moleques jogando no Estrelão em cima de 2 cavaletes, eu lembro disso. Ali na Coab, onde eu morava, no Gleba 1, na calçada. Carro passando assim na rua, parando e olhando aquela molecada toda reunida. 7 horas da noite começava a Achando ficar até que era ruim. alguém morto na via, olhando para baixo, era um estrelão ali montado. Mas nunca joguei campeonato, né? E vocês disputam campeonatos, né? Mas é um campeonato onde você não tem aquela rivalidade da briga, da discussão. É diferente, né? É diferente. É um esporte onde você até pode se desentender. Mas resolve ali na mesa, não. Resolve ali, né? As experiências da infância transitam para hoje vocês disputarem campeonatos, né? Entre vocês hoje. E o interessante isso que você disse, que ainda vindo para cá eu pensei muito nisso, que embora existe rivalidade, existe sim. Né? Existe a questão de discussões no jogo, existe. Esporte, né? Existe, mas graças a Deus, até hoje o que eu vi é que a amizade ela prevalece. Nunca né? teve uma mãozada na mesa? Não existe isso. Não, existem algumas alterações, mas assim, de um momento, depois a pessoa reconhece. Entendeu? A bem da verdade, eu digo que em cima da mesa tu reflete você. Né? Então tem gente. É terapia, né? Tem gente que quer ganhar a todo custo, não dá. Entendeu? Eu digo sempre, eu brinco futebol de botão. O dia que eu quiser ser competitivo, eu vou treinar. E eu não treino, eu chego para me brincar. E isso tem me levado a ter resultados bons. E quando eu tenho resultados adversos, tranquilo, comemoro com os amigos. Então, a mesa, ela acaba refletindo um pouco de você.
né? Sim. Tem aquele que é super cortês, tem aquele que já é competitivo e quer ganhar a todo custo, né? O nosso amigo Rodolfo é essa gentileza toda. Pô, tô no Caverna jogando com ele, eu chuto uma bola, né? A bola vai lá dentro do gol e a bola volta. Aí o Rodolfo me olha e diz: não, bateu no meu goleiro. Eu disse: não, foi lá dentro. O que é que acontece? O que aconteceu ali naquele lance até hoje foi até bom eu poder agora ao vivo poder falar. Por quê? Porque aquilo, até hoje aquilo estava engasgado e me guardado. Porque é tipo assim. Uma hora ia sair, amigo. Pra ele, não foi gol. Pra mim não entra. Olha aí. Pra mim não entrou. Mas o que qual era o goleiro? Não era o João Tex. Esse é o problema. Meu goleiro era o João Aí Tex. tem que chegar o Charles já aqui, pá. No celular. Porque assim, é muito rápido. É muito rápido. O Mas Charles é engraçado, se eu ficar com o celular, não é minha rodada. Aí eu fico filmando gol e tudo e tal. Aí às vezes acontece uns lances, aí eu vou lá ver, rapaz, foi gol. Não foi. O Charles que filma bastante e a gente tem que ver 2, 3 vezes e até vendo mesmo, a gente às vezes não consegue identificar real. Eu cheguei até outro dia a comentar. É por isso que lá na mesa do VAR acontece esse tipo de lance. Porque, sinceramente, teve um lance que o Charles postou que eu disse: a bola entrou, bateu, a bola tinha batido na trave do outro lado, eu estava dizendo que ela tinha batido aqui, rodou para outra trave, nada disso, a bola bateu no travessão aqui em cima. Mas voltando a esse lance, então o Rodolfo pega e diz para mim, aí o que foi que eu fiquei constrangido porque eu vi que foi gol. E, ao mesmo tempo que eu vejo que é o gol, ele tem a certeza até hoje que não foi gol. E, para todo efeito, o que foi que ficou? Eu ganhei dele de 2-1. Ou seja, então até hoje na cabeça dele está o quê? Não foi gol. Né? O Márcio... Foi um empate. Entendeu? Então, Não, o que acontece? Eu cedo, como diz o Márcio. Por exemplo, eu sou do seguinte princípio. Quem marca primeiro, porque você não tem um VAR, é muito rápido. Nós jogamos bolinha. Nem todo tempo a gente está filmando. E, meu amigo, se o cara não consegue enxergar uma bola grande de futebol, sendo um bandeirinha, a de botão, desse tamanho, não vai enxergar. E a nossa vista já passou dos 40. Já passou dos 40. Eu tenho quase 2 graus em cada olho. Aí ele chutou, olhei rápido, bateu no meu goleiro. Mas se o Márcio falou pra mim, foi gol, né? Eu vou ser sincero. Por exemplo, jogadores como Márcio, Charles, Jackson, né, que eu costumo jogar, eu sei que os caras marcam certo. E eu digo, não, mano, tudo bem. Segue o jogo. Se você marcou, agora tá marcado. Agora 35 não. Agora os outros 35 eu tenho não tem que ficar atrás. Não, mas é porque existe a competitividade, mas é muito difícil. Agora tem os malandros. Tem que a gente sabe que tem os malandros. Por exemplo, o Márcio não é malandro. O Márcio, pelo contrário, eu jogo com ele, ele mais me ensina, né? Ele diz, olha, tua jogada tá errada aqui. E o Márcio faz isso com a gente. Né? Quem joga com o Márcio sabe disso. Eu sou grato a ele. Por exemplo, eu aprendi a marcar no futebol de botão, que era uma coisa que pra mim, olha... só fazer a quero saber chutar. Era um Tele Santana, só queria jogar. E precisa marcar. O futebol de botão... Tem que ter marcação. Agora é engraçado, o Rodolfo falou uma coisa muito bacana, essa questão de marcação, né? Antigamente, quando a gente era moleque, tu vai jogar, a gente não tinha isso. A gente qualquer ia botar, pronto. Né? Agora não, você tem linha de 5 de ataque, né? Defesa, você tem um ataque, tem 4 aqui atrás. Você vai jogar pastilha, tem que ser um tipo de marcação, jogar bolinha bem da verdade, é bem diferente. O que a gente jogava quando garoto, porque a gente joga hoje. Sim, né? Totalmente. Muito diferente. Sim, totalmente. Hoje existe a questão da técnica. Vou dar um exemplo aqui. Estava jogando lá na FM na segunda-feira e o nosso amigo Renato jogando com um botão dele lá, que o botão ele não é, por incrível que pareça, mas é a pura verdade, existe toda hoje uma ciência em cima do botão. Né? Se você, por exemplo, existe um botão para quem chuta de longe, a bainha dele, a bainha é o caimento. Então, se você chuta de longe, tem um determinado tipo de caimento, determinado tipo de bainha. Se você chuta mais de reto, perto, tem uma bainha mais
Então, por aí chatinho, vai. né? E aí, o que é que acontece? O Renato, ele me bota um botão que ele tinha me emprestado uma semana antes, que é um botão para quem gosta de tocar, para quem gosta de chutar de perto. E o estilo do Renato é aquele mais de chutar de longe e buscar o canto. Um abraço, Renatinho, hein? Um grande abraço. Nunca levou um título na Não, vida. não. né? Multicampeão. Multicampeão, joga com 73 palhetas Nossa. na mesa. Mas é extremamente Preciso, competitivo e preciso. E aí, o que foi que aconteceu? Eu insistia para ele, Renato, esse teu estilo desse botão não é para te estar chutando assim. E ele insistindo, porque ele tem disso também. É tipo assim, eu não quero ir na tua conversa, eu quero fazer aqui. Resumindo, ele tentou, errava todos os chutes, porque não ia mesmo, ele errava todos os chutes, e eu botei 3-0 nele brincando em ritmo de treino. Agora, sabe o que é interessante? Ele trocou o botão dele e depois ele não perdeu mais. Por quê? Porque ele colocou um botão adequado para o estilo de jogo dele, que é de chutar de longe e procurar mais os Você falou uma cantos. coisa muito importante, ainda tem essa questão do estilo do botão, o estilo que ou bolinha ou pastilha, Tem disso. entendeu? Dadinho. Exato. Tem disso, Então, assim, tem ainda disso. tem esse detalhe do botão. Ele é mais pesado, ele é mais leve, ele é mais chatinho. Cada um vai... Então aproveita, Charles, e faz assim um tutorial. O cara tá querendo começar agora a jogar o futebol de botão. O pai jogou na infância e o moleque, eu quero fazer o que o meu pai fazia. Começo por onde? E aí, como é que vai ser? Primeiro, eu indico, quando era no caverna, quando me pedem, a pastilha. Porque o porquê? A bolinha é muita prática. E assim, como eu começo a comprar? Hoje não é um esporte, uma brincadeira barata. Já foi, né? Já foi. Você comprar na feira e tal. Então hoje eu indico que os meus amigos que produzem o último de botão, e começa a jogar com a pastilha. Depois começa na bolinha. Então um tutorial, ensino a nossa regra, como é que joga, como é que chuta, são 10 toques. Exemplo, a palheta, pega a palhetinha de plástico ainda para depois, tu uma de acrílico, de celulose. Porque a pessoa se encanta vendo a gente jogar, mas não é barato. Então hoje, eu quero começar. Já acontece com a gente. Eu indico os amigos, eu indico onde comprar bola, onde comprar pastilha, onde comprar o campo. Até quando eu fui comprar um cavalete com massa, a gente trocou uma ideia, ela falou, cara, ele falou, Charles, eu te admiro, porque não tinha nada aqui. Então, como eu botei mais cedo, eu trazia tudo de São Paulo. Trazia time, trazia trave, trazia só no campo. Aqui. O campo eu trouxe 2, não tinha nada aqui. Poderia até ter, mas tipo assim, a gente não tinha essa facilidade, a ferramenta que unia a galera e sabia quem fazia e quem não fazia. Então, acho que depois de 3 anos começou a aparecer um cara que faz um campo, que faz o time de botão. E me dá um parênteses, meu presidente, porque, olha, eu quero até mandar um abraço e dizer que nós temos uma pessoa aqui, Sim. que é um amigo nosso em comum aqui, chamado Alan, que é um artista. O Alan faz trave, o Alan faz mesa, o Alan faz pastilha, o Alan faz time. O Alan ele só não faz foguete ainda, porque ele não tem o material necessário. E o Alan não está fazendo o traje do astronauta. O resto, meu irmão... Esse Rodolfo falou é muito importante. Assim, como coloquei, eu trazia muito Rodrigão do Escuderia, pelo amor de Deus, o cara que me ensinou a fazer. Também, né, eu faço, mas eu só faço porque eu aprendi com essas pessoas. Entendi. Eu tive escolas. Então, dentro dessa situação, tipo assim, do Caverna, assim, foi aparecendo amigos botonistas. Por exemplo, o Rodrigo é um. O Rodrigo eu conheci através do Walter. O Rodrigo trabalha no Bradesco. Aí o Walter falou, vou convidar um amigo. Eu falei, beleza. Valtinho e eu soube que o Rodrigo produzia. Eu falei, pô, cara, você produz bacana. Comecei a trocar ideia com ele. Inclusive, se você conversar com ele, ele vai te falar, o Charles me deu umas dicas de como, foi que eu te falei, de deixar o time de botão mais bonito. Dar uma personalizada, criar um estilo. O estilo dele. Então, hoje ele criou o estilo dele, organizando o diâmetro do número, o patrocinador... Né? Então hoje, assim, como eu trazia muito de São Paulo, hoje o meu time de botão são praticamente todo do Rodrigo. E automaticamente coloquei o Rodrigo em apresentação com todo mundo, os amigos comprando dele, depois o Rodolfo veio desenvolvendo dele e está desenvolvendo muito bem. Tem o Jax também que desenvolve o Jax time de botão. Formidável, meu irmão. Um time de botão, hoje, para você participar dessas competições, mesmo de forma amistosa, pode custar de quanto até quanto? Depende da modalidade. A bem da verdade, o futebol de botão ele não é uma linha reta. Ele tem todas as suas vertentes. Então é importante a gente aproveitar esse momento, né, para a gente falar disso. Fala disso, Márcio. Né? O que é que acontece? Hoje em Belém a gente tem ligas que jogam com botões Gulliver.
somente aqueles botões antigos. clássicos, nós jogávamos Aqui- na escola. aqui- Eu tenho lá em casa. Que tu vais me dar, Não inclusive. diga que tu tem tesouro lá. Mas vai bater lá na Mas tua vai casa. garimpar lá, ele vai garimpar. Viu? O que é que acontece? Então, hoje a gente tem a Liga Paraense do GEV lá no Guamá, grande parceiro, grande Um amigo abraço pro GEV. Geve. Geve, Teve um lá abraço. com a gente. Abração semana. mesmo. Eu tava lá no Caverna com a gente esse final de semana, então lá na Liga do GEV, na Paraense, a gente joga com botões Gulliver e a gente chama de similares, aqueles botões de plásticos todinhos ali que fizeram parte. Né? A gente tem esse grande movimento, quero aproveitar esse momento também, não poderia deixar de passar, o Charles até frisou, que eu tenho uma grande admiração pelo Charles, uma grande admiração pelo Caverna Futebol de Botão, porque a história do futebol de botão hoje em Belém, ela passa pelo Caverna. Para você ter uma ideia, quando eu fui procurar, né, futebol de botão na época da pandemia, eu me deparei com o Brasil todo jogando, né, e me deparei em Belém uma turma jogando. E quem era essa turma? A turma do Caverna. Então, a gente jogava com o Gulliver, e aí eu conheço o Caverna que joga com botões de vidrilha. Eu não conhecia, né? Que o Charles já contou aqui um pouco da história, que ele, em viagem, conheceu o Luciano lá na Botões Clássicos, visitou lá o Arquibancada, né, que é o nome do bar dele, e ele trouxe. Então, bem da verdade, a gente está diante aqui do cara que trouxe esse grande boom das vidrilhas para Belém, que é vidrilha é o semelhante Charles. à mica. A No vidrilha... nosso caso, 45 milímetros. Tem a de 50 também. Isso. A vidrilha, ela é uma evolução. O que é que acontece? O futebol de botão ele vem de uma evolução. Então, o futebol de botão ali começaram a se jogar com botões de casaco. Dos botões de casaco veio o celotex, por conta da madeira utilizada. Né? Aí depois descobriram que a tampa do relógio, que era feita de celulose, era boa para se jogar. Podia ter E aí começaram a jogar com tampa de relógio, que elas eram macias. Então o garoto ia no relojoeiro, pedia, ele dava, ou então os próprios pais compravam nas relojoarias. E a partir da década de 70 vem a Brianese, no início da década de 70, e passa a comercializar. Né? É uma vidrilha transparente, onde você põe um escudo ou um adesivo por baixo e pinta. Então, o Luciano, lá em São Paulo, praticando, que já estavam começando a fabricar e tudo, e o Luciano vendendo, e o Charles que trouxe isso para Belém. Então, a gente, a bem da verdade, a gente é parte desse movimento todo que a gente vive hoje, em grande parte não, na sua totalidade, foi graças ao Charles. Mas, como eu disse, o futebol de botão ele não é uma linha reta. Hoje a gente tem a turma que está jogando. O Botão Pai d'Égua joga com botões de vidrilha, né? Joga com botões de vidrilhas. A Liga Paraense joga com Gulliver. E hoje nós podemos ter essa alegria, né, de ter já em Belém, né, a Federação Paraense de Atletas de Futebol de Mesa. Nós não temos em Belém a Federação Paraense de Futebol de Mesa, porque nós não temos clube. Então, um grande abraço ao presidente, o Carlos Rodrigues, né, que junto com amigos foram à luta e conseguiram criar a Federação Paraense de Atleta. E dentro da Federação Paraense de Atleta, hoje só tem a modalidade dadinho, que é uma modalidade jogada com dado. Então, hoje, o futebol de botão em 88, ele deixou de ser apenas uma brincadeira para se tornar um esporte, o futebol de mesa. Inclusive, eu gosto de deixar bem claro que existe uma grande diferença entre futebol de botão e futebol de mesa. O que a gente joga é futebol de botão. É como ping-pong, tênis de mesa. Justamente, Gilberto. Justamente. É isso mesmo. Então, hoje, o futebol de botão, o que é que diferencia? O futebol de mesa, ele é todo regulamentado por uma federação, né, a nível nacional e a federação local. Então, você tem toda uma especificação de trave, de goleiro, de tipos de botões, todo regulamentado. E existe a regra oficial, e você segue tudo aquilo ali.
Diferente do futebol de botão. O futebol de botão, o Charles tem a liga dele e tem a regra dele. Lá na minha, eu tenho a minha regra. E a gente já não joga com botões oficiais. Né? A vidrilha não é o botão oficial. Então, hoje a gente já tem a Federação Paraense, a gente tem a Liga Fair Play, do nosso amigo Jonas, um grande abraço. Grande sub. Uma figura, um cara de um ímpar, poder de organização fantástico. Né? A gente joga lá com ele também na Vila Militar. Aqui na frente do nosso estúdio. Aqui na frente. Aqui na frente do nosso estúdio. Isso mesmo, a gente joga aqui na frente. Pra você né? ver, né? No quiosque fantástico. Isso é muito bacana, assim. O Jonas, ele é marido da prima do amigo nosso, do Gel. Do Gel. Que mora em Barcarena, vem jogar com a gente aqui. Então, assim, ele veio apresentado pelo Gel. E ficou. Foi um dos diretores, inclusive, do Caverna, não foi? Foi diretor do Caverna. E com isso ele fundou a liga dele agora. Então, voltando nessa situação, como o Márcio falou, o Caverna foi. Então, tem várias vertentes hoje. Hoje eu vejo, tem várias ligas jogando futebol de botão em Belém. Então, eu acho bacana isso. Um grande movimento. O pessoal de Marituba, o Ed, o Mago. Tem também. Que jogam, isso bem lembrado, bem lembrado. Eles jogam lá, o Eide e o Eduardo. O Eduardo, irmão Vulgo dele. Mago. Que, por sinal, jogam muito. Demais, cara. E são duas pessoas humildes, tranquilas, ímpares, né? Dois caras. Um abraço, meus irmãos. Um abraço gigantesco para vocês. Eles jogam, o mais interessante é que hoje eles são federados, jogam muito, mas não deixaram de jogar o Gulliver. Isso que eu acho fantástico. Eles, na liga deles lá, ainda jogam com botões Gulliver. Legal, Fazem né? o campeonato de Gulliver e são federados e jogam na Federação Paraense de Atletas, na modalidade dadinho. Então, hoje em Belém, eu costumo dizer que se você chegar em Belém, você dá uma parada em Marituba, antes de chegar em Belém, você dá uma parada em Marituba, joga lá. Vai que você vai ser feliz. Entra na Augusto Montenegro, vai bater lá em Coraci com o nosso amigo Alan, joga na FMI. Pega Tavares Bastos. Pega Tavares Bastos e joga logo em duas. Joga em duas. Vai para o Guamá, então quer dizer, é isso que é o fantástico do futebol de botão. E, inclusive, a gente tem até uma brincadeira, né, que eu ouvi do Renato. O Renato é o cara todo comedido, de falar pouco. E aí o Renato solta e eu que sou um cara mais de falar muito, eu sempre frisei isso. O Renato disse assim, o cara quer que eu jogue só aquilo. Eu não tenho pedigree, pô, eu sou vira-lata, eu quero jogar tudo. Mas então a gente a gente brincou, a gente foi jogar na casa do Renato, a gente brincou que lá é a toca dos vira-latas. Porque nós chegamos lá, nós jogamos nós jogamos dadinho, modalidade dadinho, jogamos 12 toques, jogamos com botões de vedrilhas tamanho 55 milímetros. Então é aquele dia em que a gente põe tudo, inclusive. Gostei muito da ideia que o Caverna, junto com a Fair Play, vão fazer um torneio agora, né, Charles? Um parazão agora rolando aí. O Caverna vai jogar o primeiro turno com bolinha. Todo mundo joga, mas primeiro com bolinha e o segundo turno com pastilha. Ou seja, meio que um tira-teima, né? Exatamente. Acaba sendo. E o Renato aí mais... O Renato aí mais uma vez está na ponta aí para levar de novo. Né? Se a gente parar para pensar nas histórias que vocês devem ter no baú de vocês, eu queria ouvir de um por um, né? Eu queria te perguntar primeiro, Charles, assim, aquele momento que mais te marcou na vida com o botão e que hoje te faz pensar, caramba, aquilo ali eu trago comigo até hoje e, de repente, vai fazer com que tu nunca deixe de jogar. Pelo menos enquanto tu puder jogar, tu vai estar jogando. Olha, assim, o que me marcou muito... Né, voltando a esse resgate, né, eu tinha comprado 2 times do Luciano. Foram meus primeiros times, não estava em São Paulo, estava aqui. Comprei pelo site. Comprei o Rolling Stones versus Beatles. E demorou, e nada. Aí eu fiz contato com ele, né, pelo Insta e tudo. Ele me respondeu, dei meu número do WhatsApp. Aí ele me ligou, pedindo desculpa por causa da demora, por causa de correio. Eu queria uma satisfação. Falei, cara, me desculpa também, porque... estou muito emocionado, eu quero que chegue logo, porque eu quero pegar de perto, porque isso marcou a minha infância. Só que é diferente, eu estou vendo assim, pintura, diferente e tal. Aí ele falou, escolhe aí um time que eu vou fazer para ti de lembrança. Eu fiquei. Falei, cara, eu gosto muito, como o quintal, o Caverna surgiu assim, o quintal da minha casa era dito como Caverna do Dragão.
Porque os amigos se reuniam para tomar um churrasco, tomar uma cerveja e ninguém conseguia ir embora. Ou seja, entrava e não saía. Pegou aí, eu falei, cara, aconteceu isso, vou fazer um time para ti. Eu tenho esse time lá em casa, do Caverna do Dragão, que eu carrego até hoje. Então isso me marcou muito. E nas minhas idas a São Paulo, eu sempre vou lá visitar ele. Então ele se tornou um amigo e uma referência. Então quando me perguntam, eu falei, cara, eu gosto de coração, assim, jogo, às vezes eu jogo sozinho, mostro. Meu filho chegou a jogar comigo, meu filho tem 26 anos. Hoje ele joga mais, está naquela fase, já está namorando, já está trabalhando, então ele largou um pouco. Mas assim, eu consegui passar um pouco disso para ele. Meus sobrinhos também jogaram comigo. O meu sogro de 63 anos começou a jogar comigo. Então isso, para mim, tirando tudo isso, marcou muito, né? Nessa história do Caverna, na história do futebol de botão aqui. E são lembranças recentes também, exato. né? Quando a gente vai falar de nostalgia, parece que é só o que aconteceu anos 80, 90, agora. Mas é de agora, né? São coisas que estão ainda fomentando Exato. essa tua paixão, né? Isso marcou muito. A bem da verdade, o resgate dele, né, é o que estava guardado lá dentro que aflorou e marcou, né? Sim. Várias situações, vários acontecimentos me marcaram. Eu sou um homem de muitas memórias e a minha infância ali, a minha adolescência foi algo fantástico. Então, voltar a ela é sempre um prazer. Momentos que me marcaram, teve dois. Quando meu pai chegou e comprou, né, para mim um time de botão e comprou para os meus 2 irmãos. O estado de felicidade naquele momento ali é uma coisa impressionante. E é impressionante o quanto a criança da década de 80, ela valorizava as coisas mais simples do que as de agora. Talvez a facilidade, ela te tira a questão de valorizar. Então, ali, quando meu pai chegou com aquele time que deu para os meus irmãos, aquilo foi marcante. E aí eu lembro benzinho que a gente tinha um compensado, jogamos no chão de casa, pegamos o lápis de cor do colégio, marcamos um campo e ali a gente esqueceu do mundo. Ali a gente não queria saber de rua, não queria saber de nada. Ali a gente viveu. O mais interessante é que o que a gente viveu lá, eu tenho até hoje essa mesma sensação. A gente se sente um jogador em cima de uma mesa de futebol de botão. Verdade. É a construção da jogada, né? É construir a jogada. Então, tudo isso me marcou. Eu tenho um amigo até hoje de infância, que foi esse que não deixou a gente ganhar uma no primeiro contato, que eu cheguei a um ponto de jogar com ele em que não valia quem ganhasse, era quem dava o melhor espetáculo. Então, quem dava o chapéu, quem dava o drible da vaca, pontuava na jogada. Na jogada, era a emoção do lance. Então, e essas situações me marcaram muito. Uma outra situação que me marcou muito foi eu, garoto, tinha 13 anos, passei na frente da vizinha, ela disse, vem cá, faz uma limpeza aqui na porta de casa que eu vou te dar um dinheiro. Ela me deu o dinheiro. Me lembro benzinho, 5 cruzeiros. Partiu feira. São Brás, até hoje está o armarinho, só não tem mais... Até hoje eu tenho o Vasco da Gama que eu comprei, aquele tradicional branco com aquele escudo de fundo azul. E não esqueço da data porque eu botei atrás. 26, um dia depois do Natal, 26 de dezembro de 87. Entendeu? Então, quer dizer, hoje tu pega isso e tu traz para a mesa de botão. Hoje eu digo, e já foi colocado aqui pelos amigos, que o prazer de jogar botão, ele é impressionante. E você ter alguém, eu não consigo trapacear o outro. Por que eu não consigo? Porque o prazer que você me dá de estar jogando comigo é algo indescritível, é maior para mim do que eu te ganhar. Eu não sou competitivo. Eu quero ganhar? Quero. Eu tenho meu nível de competição. Mas o prazer do botão, ele está muito acima disso. Então, se eu ganho, eu fico muito feliz. Se eu perco, eu também fico feliz. Minha participação no Caverna, eu fiquei super feliz. Eu fiquei entre os 8. Bom. Entendeu? Só o fato de ter ganho o Eide, eu dei um nó psicológico no Eide que foi fantástico. Essa sensação que você vive no futebol de botão é fantástica. Você falou uma coisa muito verdadeira agora, tipo assim, ele foi do meu grupo,
Nossa, era o grupo da morte, assim, era o pior grupo que tinha, o mais difícil. Aí eu fui jogar com o Walter. O Walter é o cara que arrasta tudo que é campeonato. Valtinho, aquele abraço, Valtinho. Multicampeão. Valtinho é o Valtinho, eu não sei. Eu olho, ele pede pro gol, eu fico só olhando, não olho pro gol, eu fico olhando pra mão dele, pro toque da palheta. Pra tentar, né? Eu filmo, descobri, já fico fiz assistindo. Ele vai assistir, ele sabe o que é a fatiada do queijo. Exatamente, matar aquela catita. Aí eu fui jogar com o Walter e tal, falei, pô, já tinha vindo de uma derrota já, então nessa. Resumo, ganhei de 4-2. Pra mim já valeu o campeonato. Já foi o título. Pra mim já valeu, já foi o título, 4-2. A gente sente. Quando eu ganhei o Walter também, a primeira vez, eu fiquei, meu irmão. A gente sente. É um título, né? É um título, porque ele joga muito, cara. O Márcio, quando ele falou que ele não treina, eu pensei assim, agora, graças a Deus ele não treina. Graças a Deus que joga demais, cara. A minha mulher diz não, isso. Aqui. Ela chega em casa e ela diz isso. Pô. Quando eu chego com as medalhas, ela diz, mas tu nem treina. Né? Tu nem treina. Agora você falou uma sensação essa de tipo, ganhei, perdi e tal. Sabe o que eu acho mais bacana de tudo? Por mais que eu perdi para ele, ganhei dele, quando acabou, irmão, valeu, muito obrigado pelo seu jogo. O prazer de jogar ele, é eu vou jogar grande. com quem? Que prazer ele vai me dar de eu brincar, de eu trocar uma ideia? É verdade. Então isso eu observo muito, eu fico de fora e presto atenção. Acabou, pega na mão do outro, agradece e tal. Continua a brincadeira. O futebol de botão, lá atrás a gente abordou a questão do lúdico, de brincar e aprender. O futebol de botão, uma das coisas que eu gosto muito, porque eu sou esse cara do contato físico, é essa questão da sociabilidade que ele te dá. Essa questão dessa interação com o outro, tu sentir a energia do outro, tu compartilhar com o outro. Além de desenvolver a tua coordenação motora, o teu raciocínio lógico, a sociabilidade que ele traz, ele é muito grande. Então, hoje, o futebol de botão para a garotada, né, se a gente conseguisse, porque, bem na verdade, esse nosso movimento, ele tá engatinhando, ele começou, né? Mas para o futuro, a gente pensar, todas as ligas juntos, em chegar, né, na garotada, chegar mesmo todo mundo junto, reunido. Acho que a tendência é essa, né? E até dentro disso aí, uma vez, tem uns 2-3 anos atrás, eu recebi um convite de um amigo que estava fazendo um evento, uma reinauguração da praça do Humberto Ramos aqui, a convite da prefeitura. Esse meu amigo, ele é do projeto de skate, o Dudu. Aí ele falou, pô, Charles, eu sei que tu tem um projeto de futebol de botão, tu não quer participar com a gente num evento na praça? Eu falei, qual é a história? Aí, isso, para levar 2 campos, apresentar. Eu falei, beleza. Cara, botei no meu carro os 2 campos, Cavalete, levei Remo e Paysandu, levei Flamengo e Fluminense, e acho que levei Real e Barcelona. E deixei montado lá. Aí a criançada ia chegando, vendo aquilo. Lógico, como eu falei, eu não deixo a bolinha, eu deixo a pastilha. Porque acho que o primeiro contato, assim como nós, na nossa época foi a pastilha, põe a pastilha primeiro para ele poder ganhar aquela coordenação. Claro. Botei, expliquei, deixei brincando. O que veio de pais com filho, cara, futebol de botão existe, amigo. Aí falei do meu cartão, falei onde a gente joga, da nossa liga, e vários depois vieram conversar. Eu acho que assim, eu estou com um projeto aí, foi até convite do André, amigo nosso, o Andrezinho Lima, que é professor, de pegar um domingo, botar 2 campos e levar para a praça. Vulgo André Nenê. Praça da República. Conhecido também como André ou Piazza. República ou Basta Campos. Cadê? Botar um coreto daquele, botar 2 campos lá, começar a brincar, eu sei que vai aparecer gente. Vai, como eu falei no início, todo mundo tem uma caixinha guardada em casa. E meu presente, eu não vou longe, Márcio, nessa tua colocação. E aproveitar que hoje eu tô rei do abraço, né? Parece jabá. Se abraço desse dinheiro, hoje o programa tava rico. Mas esse programa é só amigo, né? Amigo, né? Não tem como, é nossa turma, vida, pô. Cara. E um grande amigo mesmo, o Luiz Loureiro, essa semana me procurou, que ele está organizando, né? Com muito custo. Ele está à frente desse campeonato paraense de futebol. E ele chegou comigo e perguntou, Rodolfo, tem como tu levar esse futebol de botão? O que eu disse para ele? Eu vou falar com a Liga Pai d'Égua, eu vou falar com a Fair Play, vou falar com o Caverna e vou ver de que forma a gente pode te ajudar. Porque o que acontece? Ele quer tirar a molecada não só das redes sociais, mas mostrar que o futebol se estende, que o mundo do futebol se estende. Então isso já está acontecendo. E sabe o que é bem legal essa questão das medalhas? Né? Eu vou até contar essa história aqui, que algumas esposas descobriram recentemente que os maridos estavam chegando em casa dizendo que eram campeões.
Mas é porque existem Medalha medalhas de de participação. E aí eu vou mandar um abraço pro André Bebê, né? O vulgo Corpo Estranho, que é meu irmão. Carlos Maia, meu irmão Jackson. Não, Jackson até que o Jackson vai buscar título, Jackson conhece. Mas Carlos Maia, André Bebê, meu amigo, chegam para as esposas dizendo, sou campeão. E é medalha de participação. Só de participação. Que é para motivar, né? Para ela liberar. Aquela medalha cobreada, que não sabe se é cobre, se é prata, se é ouro. Tanto que o Jonas já na Fair Play fez 3 níveis de classificação, ouro, prata e latão, que é pro cara tentar ganhar alguma coisa. E todo mundo vai pro pódio. Todo mundo vai pro pódio. Mas é muito legal esse como está desenvolvendo, né? A minha visão, tá? Abrindo bem com vocês. Às vezes eu me pego pensando, cara, lá atrás eu jogava na garagem de casa, né? 2 mesas, depois 3 mesas, 4 mesas. Aí eu mudei para um outro espaço maior. Hoje a gente tem 8, 9, 10 mesas jogando. E cada dia eu conheço uma pessoa, conheço outra pessoa, que essa conhece outra, já jogou, e assim vai chegando. É o caminho de volta da socialização, né? É o caminho de volta, é você trilhar um caminho de volta. Isso é muito bom. Isso é não muito é a nostalgia bom. pela nostalgia. Não. Isso é muito bom. Essa questão da socialização. Pegando o gancho aí da questão de promover, de incentivar, fomentar o futebol de botão, eu e o Alan, a gente está com um projeto, né? Não somente, o nome do nosso projeto é Botão na Praça. Não somente levar as mesas, mas criar na Praça da República um point para que se saiba que lá na praça tem botão lá, você chega lá no domingo de manhã, que você pode dar uma palhetada e que você pode comprar os botões. Então a gente já está trabalhando em cima desse projeto para que lá na Praça da República se torne um ponto, não somente de encontro de amigos, mas também um ponto de compra, onde você vai poder chegar lá e comprar a trave, comprar a mesa, comprar tudo o que você precisa. Né? A gente já está conversando com um amigo nosso que tem um ponto lá, ele já acertou com a gente e a gente vai trabalhar isso, porque a gente precisa. Isso é muito legal, porque valoriza o nosso artesão aqui. Vou para domingo para praça. A gente precisa. A Praça da República, ela é aquele ambiente do futebol de botão. É o pai, a mãe e o filho. É a família. A Praça da República, ela é esse ambiente. Então, tu poder trazer essa brincadeira nostálgica para o adulto, né? O pai ver e poder apresentar para o filho é algo fantástico. E, como disse o Charlie, apresentar essa nova vertente do futebol de botão, que são os botões muito mais bem trabalhados, são os botões bonitos, as arenas, personalidade. Antes, né? Não. Antes a gente jogava no Estrelão, que era aquele campo ali simples. Hoje em dia você faz o que você quiser em cima de um campo. Você padroniza, você faz o Bainão, o Mangueirão, Maracanã. Você faz o que você quiser. Até as nossas traves hoje, as que a gente utiliza são réplicas, né, Charles? É a réplica do Maracanã, da trave do Maracanã, 82, 77, é a trave da Copa. Então, tudo isso daí te possibilita você atrair mais pessoas pela beleza visual e pela nostalgia. Então, o objetivo não somente é trazer a galera nostálgica, mas tentar despertar na juventude hoje. E eu tenho certeza que qualquer escola abre as portas para um projeto bem elaborado. Porque hoje todo educador, ele entende que essa questão da criança presa no computador, no celular, é um problema a ser resolvido. E pedagogicamente o botão é completo, né? Justamente. Exatamente. Então, você tendo um projeto bem alinhado, um projeto bem elaborado, qualquer escola abre as portas para você apresentar o futebol de botão para as crianças, sem dúvida. E a gente fica pensando, né? Eu, por exemplo, que tenho meu filho de 14 anos, eu percebo que para ele é muito mais interessante até o videogame. Não, ele mora na casa da mãe, eu tenho a minha esposa, ele vai para casa no final de semana, então é muito mais interessante para ele jogar aqui do meu lado, jogar sentado aqui do meu lado, coisa que os jogos eletrônicos, por mais que existam os esportes que a gente também respeita e até admira, mas é diferente você jogar presencialmente, seja o eletrônico, o videogame
ou o futebol de botão. E quando você cria essa interação, né, do futebol de botão, que nada mais é do que um videogame 4D, digamos assim. Exato. Né? Mais ou menos isso. Você aproxima muito mais, agrega e torna o teu filho capaz de socializar muito melhor, seja nas relações de trabalho, nas relações interpessoais de todos os tipos. E a gente precisa estimular isso. E a emoção de você conduzir um botão e ao palhetar ao gol, você fazer o gol, ela é indescritível. Não tem comparação com um controle. Eu digo isso porque eu tenho... Eu jogo os dois, meu amigo. Você está corretíssimo. Eu tenho visto na prática. A gente jogando lá na Tuna, no Castelinho lá da Tuna? Foi. Nós jogamos lá um torneio na Tuna, que foi feito pela Liga Marizal do nosso amigo Rui. Grande abraço ao nosso amigo Rui. Ruizão da Liga Marizal, acabou o tabu, irmão. Olha aí. Acabou o tabu. Dei porrada nele na bolinha e na pastilha. Toma. Tá registrado. Por isso que ele foi embora pra Salinas. Agora ele vai me mandar bom dia todo dia. Só quer saber de viajar agora. E mandar um abraço a Pedreirense também, né? Com certeza. Pessoal do Pedreirense, mandar aquele abraço. Pessoal que está sempre perto da gente. Isso aí. E aí o que foi que aconteceu? O que é que acontece? Então, lá na Tuna, foi anunciado no meio de comunicação que haveria o torneio de futebol de botão e chegou lá um pai com um filho. E ele disse, eu vim aqui porque eu joguei quando criança e eu queria apresentar para o meu filho. E quando eu botei, fiz justamente essa didática que o Charlie disse. Tirei logo a bolinha e botei logo uma pastilha. Né? E aí quando eu coloquei a pastilha, o garotinho foi para palhetar e eu mandei logo ele chutar no gol, porque até isso você tem que também entender. A didática. Deixa eu botar, já botei um pouquinho ali mais facilitado, que quando o garotinho chutou, que ele fez o gol, a emoção no rosto da criança foi algo fantástico. Como diz aquele ditado, né? Aquele bordão, gol. O lance, o grande momento do futebol. Então, quer dizer, é isso, não tem comparação. Então, é muito bom a gente poder pegar essa geração de agora, né, que é a geração videogame, e botar para palhetar um botão. Você conduzir um botão, você construir uma jogada, você fazer uma leitura, que foi isso que me fascinou na bolinha, ouviu, Charlie? Eu vim conhecer essa modalidade agora, essa nova, foi em janeiro de 2021. Foi quando eu conheci. E quando eu cheguei lá e eu fui jogar pela primeira vez, nunca tinha jogado, e aí eu consegui ficar em terceiro lugar. E aí eu me empolguei. Só que eu observei o seguinte, ninguém te dá dica. Então eu fui vítima disso. A condução da bolinha é mais difícil. E foi com bolinha. E ninguém te dá dica. Eu digo, agora eu não vou fazer o que fizeram comigo. Bater em porre não tem graça. Então se você vier jogar comigo, eu não vou querer te golear. Entendeu? Como arruma? Eu sempre digo, da maneira como eu estou arrumando o meu time, arrume o seu. O veneno que eu te dou, tu me devolve. Então, tem muito disso. Então, é por isso que eu gosto de ensinar, porque eu digo assim, bater em porre não tem graça. Se tu vais ficar melhor do que eu, não tem problema. Aí já é outro problema. Mas tu jogar desavisado, como eu joguei com o nosso amigo Léo, e peguei logo dois de cara. O Léo e o nosso amigo Eduardo. Dois caras com extrema habilidade de construção de jogada. São jogadores que têm a característica de vazar a tua zaga, construindo a jogada. Dois pontas, botam dois lá em cima, jogam a bolinha com extrema habilidade. E ali eu padeci, peguei de 4 dos dois. Mas foi a primeira vez que eu ganhei o Renato. O Renato ficou decepcionado. Hoje, para mim ganhar ele, é um sacrifício. Foi treinado. Mas é isso, né? Renato às vezes é o dia também da pessoa, né? Às vezes tem um cara que joga muito. Tem isso. Igual no futebol normal. Às vezes é teu dia, às vezes você joga muito, mas não ganhou nada. É verdade. Entendeu? Não adianta que a bola não entra. Tem dia, e tem gente que não aceita isso. Pensa que a vida é só ganhar, não é. Olha só, meus amigos, infelizmente mesmo, nós estamos chegando ao fim. Que haja história, né? Que haja história assim. O Márcio é um professor, né? Para mim, no futebol de botão. É um cara que quando tá na mesa e o que ele tá falando eu assino embaixo. Não tem por que puxar saco de ninguém, não puxo nem do meu pai, manjando dos outros. Mas é um cara que ensina. Foram várias partidas que ele parou
não focou no resultado e disse, olha, irmão, faz assim que é melhor. Se tu deixares aqui, olha o teu goleiro como tá. E até hoje eu jogo diferente, o rendimento melhorou. Se eu treinasse, meu amigo, eu acho que eu estaria também buscando a ponta. Charlino, então, nem se fale, né, presídio? É o cara que abriu as portas da Caverna do Dragão. Não é isso? Lá para nós jogarmos. Não esqueço esse dia, né? Amigo, irmão mesmo, o Carlitos insistiu para eu ir. Eu, não, meu irmão, isso não vai vingar, não vai vingar. Cheguei na porta da casa dele, 2 desconhecidos, entendeu? Contato na porta, via Instagram, não contato foi? via Instagram, Endereço. 2 desconhecidos. Eu podia entrar e assaltar a casa do cara se eu fosse um bandido. Quanto tempo vocês não jogam? Tal. Ele estava na mesa com o Betão. Betão, que é o cara mais bonito que existe no futebol de botão. Figura. É o cara mais lenda. bonito, é uma lenda viva. Rosto porrada. O rosto porrada, talhado na foice, né? Depois de passar na larva quente e pegar Covid 3 vezes. Né? E o Betão tava jogando com o Charles, eles saem da mesa, porque isso que o Márcio fala, dessa experiência, dessa socialização, isso marca. E tu vais entendendo uma palavra, o futebol de botão tem poesia. Você constrói histórias, momentos, né, que ficam na tua vida. E o Betão me deu a palheta que ele estava jogando e o Charles entrou pro Carlos. Saíram da mesa e disseram, joguem aí. E eu não sei te descrever essa emoção. E é finalizando, contando essa história, que eu queria dizer muito obrigado a vocês. Não só pelo que vocês fizeram por mim, mas pelo que vocês vêm fazendo por tantos caras, por tantas crianças de 40, 50, 60 anos, Isso é verdade. né, que voltaram, né, a viver e a ter momentos de paz num mundo tão conturbado. As terças-feiras, para mim, A gente consegue, né, fazer essa... só Deus sabe, meu irmão, só Deus sabe o quanto eu consigo desligar de todos os problemas que eu passo e vivo na minha vida. Terça-feira eu desligo. Consigo agora, pelo podcast, a gente grava muito à noite, então eu pouco consigo ir na Fair Play e ainda não consegui ir na Pai d'Égua segunda-feira, e tu estás aqui no dia que tu jogas. Né? E eu tenho A que turma aumentar tá a jogando gratidão. lá. E a turma tá jogando lá hoje, no dia dessa gravação. Então, eu não vou finalizar o programa, eu vou dizer pro meu irmão finalizar. Mas eu queria dizer muito obrigado mesmo por tudo. Vocês resgataram em nós, não a criança que havia morrido, mas a criança que estava dormindo, que esqueceu que ainda vale a pena se divertir, que depois dos 40 tem vida, e tem vida de paz, e tem vida de alegria. Que Deus abençoe muito, meus irmãos. Amém. E muita palhetada, muita, ao extremo. Rodolfo, é bacana ver o amigo da gente emocionado, assim, falando de uma paixão, né? Eu faço parte desse projeto com o Rodolfo, com toda a equipe aqui presente, com o Ednei, que é o CEO aqui do Rede Pará, e a gente percebe o brilho no olhar quando a gente vai falar de esporte, vai falar do que a gente gosta aqui, quando a gente ouve as histórias, né, de quem está aqui do outro lado. Hoje são vocês, ontem foram ex-jogadores, a gente já trouxe aqui a turma das artes marciais, do remo, e vai trazer muita gente. E são essas histórias que nos motivam a estar aqui numa segunda-feira, como vocês, numa terça-feira, jogando botão. E a gente só tem a agradecer. E a gente acredita que vocês vão conseguir cativar a molecada a praticar o futebol de botão, a interagir mais com seu avô, com seu tio, com seu padrasto, com seu pai, com os seus amigos, porque foi isso que a gente viveu na nossa infância, na nossa adolescência, e é isso que a gente quer que continue se reproduzindo, para que a gente esteja salvo, digamos assim, de um mundo onde a gente só consiga interagir via redes sociais. E a verdadeira rede social é isso que a gente está vivendo hoje aqui. Sabe por que eu estou tão feliz? Porque nós trabalhamos numa bancada que entrevista os esportes, né? Os atletas de diversos esportes. E hoje eu estou entrevistando o meu esporte. Os atletas do meu esporte. Então, para mim, é uma felicidade sem igual. Não por estar só na presença de amigos, que vocês já são e sabem disso, mas por estar entrevistando o meu esporte. Está dando janela para o meu esporte. Agora eu estou sentindo o que os meninos do remo, do futebol, do karatê, do MMA, os árbitros, todos que passaram por aqui sentem. Ego é gratificante demais. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Rodolfo. Muito obrigado, Márcio. Obrigado, Charles, pela presença de vocês. Quiserem deixar mais um recado para a galera que quer praticar? Com certeza. Passar a agenda. Eu quero sim. Faltou, não pode faltar isso. Eu quero falar para você
que está aí na sua casa, que há muito tempo não joga botão, talvez nem sabia que tinha em Belém alguém jogando. Eu quero dizer que tem uma turma muito grande em Belém jogando, esperando você, o seu filho, de braços abertos, para você sentir essa emoção. A Botão Pai d'Égua, ela se reúne toda quinta-feira, às 19 horas, no Boteco do Junião, lá na Conselheiro, entre Barão de Mamoré e Guerra Passos. E às segundas-feiras nós jogamos modalidade 12 toques, que é uma modalidade oficial do futebol de mesa, na AFMI, Associação de Futebol de Mesa Icoraci. E eu quero convidar você para reviver essa emoção. Boa. Vem com a gente. Que isso, garoto. Que isso. Segunda eu tô lá. Já tô com roupa de... Se eu não gravar, segunda Espera que eu eu tô já lá. peguei, meu time já tá guardado já. Pô, cara, queria também, na mesma pegada do Márcio aí, né? A gente do Caverna, como o Rodolfo falou, está sempre com a porta aberta. A gente se reúne toda terça-feira, a partir das 7 horas, aqui no Piazza Toscana. Nosso Instagram tá aí, é Caverna Futebutão, pode fazer o contato com a gente. Pega a sua caixinha que tá guardada, vem jogar, vem palhetar, a gente ensina, troca ideia, troca experiência. E é isso, queria deixar um abraço para todo mundo aí. E é isso, o futebol de botão ele não morreu, ele ainda tá vivo ainda. Tá mais vivo do que nunca. Obrigado, gente. Obrigado. E a gente vai encerrando o nosso podcast Rede Esportes, um podcast cheio de emoção e nostalgia. Total. E estamos muito felizes. Rodolfo, é isso, parceiro. Obrigado, irmão. Obrigado a todos. E um aplauso aqui para quem pratica futebol de botão. Até a próxima, gente. Até a próxima, pessoal. Pro gol. Prepara.